Romanos capítulo 8, versículo 29. Esse assunto é um assunto bem abrangente, um assunto onde nós temos, evidentemente, horas e horas para falar sobre ele, mas de uma forma bem sucinta eu vou trazer aqui algumas passagens que denotam exatamente acerca do dunamis de Deus, acerca do poder de Deus na nossa vida, amém? E a palavra dunamis, ela vem do grego, né? Ela se chama poder em operosidade, né? A tradução dela. Existem outros nomes que eu gosto também, que se chama dínamo, que vem de dinamite. A tradução dessa palavra dinamite é estar pronto para explodir, amém? E quando nós olhamos para esse versículo aqui, eu vou começar a caminhar na palavra acerca daquilo que Deus ministrou no meu coração, e eu tenho certeza, queridos, que nós teremos algumas revelações acerca daquilo que Deus ele colocou no meu coração acerca dessas passagens, amém? No versículo 28 diz assim, sabemos, Romanos 8, 29, perdão, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu gostaria que você prestasse bem atenção acerca de algumas conjugações de verbo aqui, porque eu tenho certeza que você será muito enriquecido. E ele diz aqui, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu acho bem interessante o que o apóstolo Paulo ele começa a falar acerca de nós, acerca de mim, de você. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender de que Deus ele sempre teve o desejo de incumbir o homem a fazer coisas extraordinárias. Quantos concordam comigo? Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez possa te chocar, mas eu vou te provar biblicamente para que você não fique com nenhuma dúvida, amém? Quando eu olho para essa passagem, eu começo a entender de que Deus, ele sempre foi especialista em realizar as coisas para darem certo. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui acerca de nós sermos pessoas que fomos chamadas para ser segundo a imagem do seu Filho, eu começo a entender de que Deus, ele sempre teve o desejo de se aparecer, mas ele não podia, porque ele é um espírito. Quantos concordam? Espírito você não vê espírito. Mas quando eu olho para o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu começo a entender a profundidade acerca de uma manifestação do poder de Deus aqui na terra, acerca daquilo que Deus é nos céus, mas que ele pode se manifestar na terra por meio de você, né? Quando nós olhamos biblicamente lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, você vai entender que o autor de Hebreus ele diz assim que há muito tempo Deus falou de muitas maneiras através dos profetas lá nos antepassados. Hebreus capítulo 1, versículo 1. No versículo 2 ele diz assim, e nesses últimos dias ele tem nos falado pelo Filho. O Filho é a sua própria expressão exata. O Filho é a expressão exata de Deus. Eu gosto dessa tradução, expressão exata. Eu gosto dessas duas palavras, porque são duas palavras que incumbem uma situação de um Deus acerca de alguém que ele é, acerca de quem você é nele. Porque a expressão exata é você expressar quem Deus é. Então vou dar um exemplo aqui. Quando Jesus curava, essa era a expressão de Deus. Mas Deus, por ser um espírito, não tocava, mas Jesus podia tocar porque ele estava numa carne. Quantos concordam? Jesus estava num corpo físico, e por estar num corpo físico ele poderia tocar as pessoas. Por isso que se você olhar em João capítulo 5, a Bíblia vai dizer que existiam várias pessoas doentes ali no tanque chamado Betesda. E a Bíblia diz que de tempo em tempo o anjo vinha, agitava as águas, e quem pulasse ali primeiro era curado. Quantos conhecem essa passagem? Mas o interessante dessa passagem é que as pessoas dependiam de alguém, do anjo, para vir agitar as águas, porque eles entendiam que ali era algo enviado por Deus. Ok, até aí tudo bem. Mas o que me chama a atenção é de que quando Jesus ele chega no cenário, ele passa a mostrar quem é Deus. As pessoas não sabiam que era Deus, as pessoas sabiam que os anjos eram enviados por Deus. Mas Deus ali por meio da pessoa de Jesus vinha, chegou, conversou com aquele homem e disse: o que você quer? O que você precisa? Ele diz: eu quero ser curado. Ele diz: então levanta e anda. Ele não precisa entrar na água. Deus ele sempre quis se manifestar de uma forma presente, de uma forma corporal. É por isso que Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, e nele mesmo, em seu corpo, estava toda a plenitude da divindade de Deus. Ou seja, no corpo de quem? De Jesus. Por quê? Porque Deus sempre precisou de um corpo para ele se mostrar que ele era Deus. Até então as pessoas não sabiam que ele era Deus, porque ele era um espírito. Então as pessoas sabiam que existia um Deus, mas não sabiam quem era Deus. E eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo diz que nós somos predestinados, ou seja, Deus mesmo nos predestinou para ser segundo a imagem do seu próprio Filho. Ele estava dizendo: olha, tudo aquilo que o Filho é, agora você será em mim por meio do Espírito. Olha que interessante.
Porque tudo aquilo que Jesus expressava a vontade de Deus, então se ele curava, era o que Deus queria curar. Se ele ressuscitava mortos, era Deus querendo ressuscitar. Ou seja, a vontade de Deus era expressada por meio de um homem chamado Cristo Jesus, que na verdade ele era Deus. Quantos concordam comigo? Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era ele a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 2 diz assim: no princípio ele estava com Deus. E lá no versículo 3 de João 1 ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? De Jesus. Por que por intermédio dele? Porque ele era a palavra de Deus. Sem a palavra, o Espírito não formataria o que Deus estava pensando. Porque Deus pensava, a palavra saía da boca de Deus, o Espírito pegava a palavra, e tudo aquilo que era em conjunto se transformava em matéria, ou seja, aparecia. Amém? Até aqui tudo bem? E quando Jesus ele passa a curar as pessoas, era exatamente tudo o que Deus queria. Mas por Deus ser um Espírito, ele sinalizava as pessoas, mas ele não estava de uma forma presente fisicamente. Por isso que Jesus é enviado. Então você olha lá em João 1, lá no versículo 12 diz: mas todos os quanto o receberam. O que é receber? Eu vou dar um exemplo aqui, mas é só um exemplo. É só um exemplo. Lembrando, só um exemplo. Quando você entende o que é receber, quando você entende o que é receber, a Bíblia diz em João 1,12, diz que todos os quanto receberam, deu-lhes para eles o direito de serem transformados. Ou seja, o ser humano ele passa a deixar de ser quem ele era em sua natureza fracassada, em sua natureza limitada, em sua natureza pecaminosa, e ele passa a entrar num tempo de transformação, aonde ele começa a esboçar quem é Deus por meio das suas próprias reações. Uma vez que você não é nascido de novo, você vê uma pessoa enferma, você diz para ela ir para o hospital, sim ou não? Mas quando você está cheio de Deus, você ora por ela, ela é curada. A natureza muda quando você muda. Então quando você muda, você passa a estar em tempo de exposição e de transformação. A sua natureza ela passa a ter uma reviravolta. Você deixa de ser quem você era e você passa a ser quem Deus é. Por isso que ele começou dizendo: olha, aquele que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Ou seja, Deus queria que você se parecesse com ele, porque se ele fez Jesus em carne, mas Jesus era Deus, mas ele põe você numa carne e insere em você o Espírito dele, é porque ele queria passear com você dentro de você. Amém. Então quando ele começa, já pode me devolver, muito obrigado, glória a Deus. Então quando brincadeira. Então quando você passa a entender de que a sua natureza ela foi trocada, você começa também a trocar o seu resultado, porque agora não é mais você, é Deus. Aleluia. Obrigado. Você crê, aleluia. No final todo mundo vai crer junto. Cadê? Eu sei que vocês creem. Então quando nós entendemos exatamente esses níveis de transformações, você passa a discernir de que Deus ele está o tempo todo trabalhando em você. Por isso que Jesus ele disse assim em Atos capítulo 1 versículo 8. Se você puder abrir, eu gostaria, mas fica com o dedinho aí em Romanos 8. Só vai dar Paulo hoje, eu acho, mas vamos ver. Atos capítulo 1 versículo 8. Atos 1, 8. Olha o que diz aqui, Jesus dizendo assim: mas vocês, diga para o seu irmão, você. Agora diga com mais convicção, você. Mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olhe para mim por gentileza. A Bíblia diz: e serão minhas testemunhas, sim ou não? Jesus estava falando para os discípulos o seguinte: olha, vocês receberão alguém que vocês tanto veem se manifestar em mim, porque eu curo, porque eu ressuscito mortos, porque eu coloco vida naquilo que não tem vida, porque eu transformo aquilo que está errado. Então é como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, vocês receberão do alto, ou seja, vocês me receberão, vocês me terão, vocês estarão comigo o tempo todo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês receberão do alto, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. O que é ser testemunhas? É você trazer as mesmas comprovações das obras de Deus por meio de você. Ou seja, a palavra testemunho significa trazer comprovação. Como é que você comprova algo? Quando você realiza. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês realizarão tudo aquilo que vocês viram eu realizar. Ou seja, começa a haver um contraste na vida dos homens,
Porque os homens passam a ter uma mutação, ou seja, eles deixam de ser pessoas limitadas, e eles passam a ser pessoas ilimitadas, porque eles carregam um Deus que não sabe o que é limitação. Então tudo passa a ter um nível de transformação, a ponto de você conseguir se olhar agora e entender uma coisa: olha, Deus está em mim, eu estou nele. Agora o que eu disser Ele vai fazer. Agora quando minhas mãos tocarem, Ele vai curar. Então quando você passa a entender de que você foi transformado conforme a imagem do seu Filho, ou seja, a imagem de Jesus, você passa a entender de que agora você reflete o próprio Deus na terra. Porque o único meio de comunicação de Deus, para os mais espirituais, de Jeová, aleluia, de Deus na terra, é quando você entende de que você é o canalizador do poder dele, porque você é o Filho. Então agora você tem completo acesso para atribuir e realizar aquilo que Deus é por meio da sua ação. Por meio da sua ação. Presta atenção nisso. Deus, por favor, faz alguma coisa nesse negócio impossível. Mas a Bíblia diz em 1 João 5,10: quem crê no Filho em si mesmo tem o testemunho de Deus. Olha como muda o estilo de que Deus está olhando para você, e como você pode mudar o seu estilo de resultado quando você começa a perceber de que você vem de uma natureza de alguém que não sabe o que é derrota. E tem aquele irmão que você cumprimenta o ano inteiro você escuta: e aí, meu irmão, como é que você está? Estou na prova. Ele nunca sai da prova. E eu não entendo, porque se eu carrego Deus dentro de mim, se você carrega Deus, olha para você, se olha agora, imagine, você carrega Deus, só isso, você só carrega Deus. Então quando você se olha e você entende que você carrega Deus, Deus muitas vezes está esperando com que a sua imagem transmita quem Ele é por meio da sua reação. Porque foi isso que Paulo disse aos Romanos. Ele disse: olha, Ele nos predestinou. O que é uma predestinação? Olha, eu estou planejando alguém que vai ser como eu, que vai ter o que eu tenho, que realizará o que eu realizo, mas Ele será visível, eu não sou visível. Ou seja, Ele começa a olhar para você e Ele começa a entender de que você foi feito para ser exatamente como Ele é. Olha como esse homem é bonito, meu irmão. Então preste atenção nisso. Você olha para a sua vida, você entende sua natureza, você sabe em que aliança você está, e você começa a assumir quem Deus é em você. Por que alguns cristãos entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, e ele fica: ó céus, ó dia, ó azar, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. E sabe o que acontece? Deus faz alguma coisa. Tudo que Deus gostaria de fazer é ter o seu corpo, para Ele se mover como Deus. Mas Ele, sendo Espírito, Ele se encarna no corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus estava no mesmo corpo que você. Por isso que os milagres aconteciam, porque Ele tinha um corpo como o seu, mas Ele tinha uma mente transformada, porque Ele era a palavra. Então quando você passa a entender de que tudo teve uma transformação, tudo teve um motivo para ser transformado, então você deixa de pedir para Deus transformar, você libera a palavra, porque agora Ele está testemunhando em você. Então quando você diz uma coisa, Deus está falando: Ele está falando de mim, ela está falando de mim. Então quando a palavra sai de você, Deus, em sua soberania, Ele passa a ser alguém fiel de acordo com o seu comportamento. Porque uma vez que você vê Jesus chegando no tanque de Betesda, aquele homem que não andava, ele dizia: olha, tem uma coisa, deu ruim para mim aqui, Jesus. Por quê? Porque toda vez que o anjo vem, agita a água, alguém pula na minha frente. Então eu estou aqui, estou nessa fila do INSS faz tempo. Mas sabe o que Jesus diz para ele nessa resenha, nessa conversa? Ele diz assim: olha, quer ser curado? Ele diz: eu quero. Então levanta e anda. Presta atenção numa coisa: as coisas são resolvidas rapidamente. Por que as coisas passam a ser resolvidas rapidamente? Porque Jesus começa a expressar quem era Deus. Deus, presta atenção nisso. Talvez você vai dizer: mas como? Deus é Deus, como é que ele não se expressa? Não, Ele se expressa.
Mas ele, por ser espírito, ele precisa do seu corpo para tocar. Por isso que eu comecei dizendo em Hebreus 1, Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras, nos antepassados, por meio dos profetas. Quem são os profetas? Elias, Eliseu, Isaías, e etc, todos os outros. Mas por que a Bíblia diz que Deus falava? Porque eles não tinham uma compatibilidade espiritual que você tem. Porque eles eram usados por Deus. Hoje vocês carregam Deus. Olha a diferença. Olha a diferença, presta atenção nisso, pelo amor do bom Jesus. Antes eles precisavam de sinais para saber o que fazer. Sim ou não? Quantos lembram de Moisés, quando o povo começou a comprimir ele? Nos tiraste do Egito, nós, nossa família, os nossos animais, para morrer no deserto? Está em Êxodo, pode ler. Então Moisés se retira, vai falar com Deus. Deus, olha isso agora. Deus, ele se manifesta com um sinal. O que queima? A sarça. Era Deus ali? Era um sinal de Deus. Por que Deus não apareceu a Moisés? Porque Moisés não tinha capacidade espiritual para manter a glória de Deus no seu corpo, porque ele era separado de Deus, porque ele era morto espiritualmente. Ele tinha disponibilidade em Deus, é diferente. Ele tinha fé em Deus, é diferente. Então quando a sarça se queima, ele se prostra, e aí ele começa a caminhar tudo de novo. Ele se renova, ele começa a caminhar com o povo. Então ele pediu o sinal, Deus deu o sinal, ele vai e faz. Agora vamos entender algumas coisas. Vamos entender isso. Voltando aqui no versículo 8. Mas vocês receberão o poder do Espírito. Mas vocês receberão o poder do Espírito. Ou seja, tudo que ele queria era ter a comunhão que você tem, mas ele não podia. Tudo que ele gostaria era de ter pelo menos um tempo com Deus, mas ele não podia, o corpo dele não aguentaria. Por isso que quando a sombra de Deus passa, ele cai e quase morre. Só a sombra de Deus. Mas quando eu consigo olhar para a palavra de Deus, eu entendo que Paulo diz assim em 2 Coríntios 3,18, ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, presta atenção nisso agora. O que era demais para Moisés, o que era demais para Elias, o que era demais para Eliseu, o que era demais para os da antiga aliança, é o que convive com você o tempo todo. Ou seja, eles queriam ter um relacionamento, mas não podiam, eles estavam separados de Deus espiritualmente. E aí a Bíblia diz que Deus, ele fala assim: olha, eu vou predestinar alguém para ser segundo a imagem de Jesus. Quem era Jesus? Deus. Então se ele predestinou você para ser a imagem do filho dele, ele está dizendo: eu vou predestinar alguém para se parecer comigo, porque Jesus é Deus. Então quando você passa a entrar nesse tempo de transformação, você entende que você sai de um lugar que não acontecia nada, um lugar que era escasso, um lugar que era de derrota, um lugar onde só dava ruim, e você vem para um lugar onde tudo passa a acontecer, as pessoas são curadas, você vive em prosperidade. Mas sabe por que algumas coisas ainda não se materializam? Porque se a sua mente está de alguém natural, as coisas espirituais não poderão ser compatíveis ao seu comportamento. E aí eu me pergunto: Deus, por que o irmão com o irmão da esquerda, da direita ou da frente, de trás, quase canta aquela música: para a direita, para a esquerda, não é frente e atrás, mas menos eu. Só faltou colocar essa parte no louvor, mas menos eu. Sabe por quê? Porque todo comportamento é a definição do quanto você crê que Deus pode fazer. Por isso que Jesus chegou nele e falou assim: ei, quer ser curado? Quero, então levanta. Ou seja, qual foi o comportamento de Jesus? Eu espero o anjo mais uma vez, por favor, vou te empurrar lá um pouquinho perto da água, você vai cair, você vai ser curado, eu creio. Não, ele não fez isso. Ele falou assim: tem uma coisa, todo mundo está esperando o anjo, os anjos trabalham para mim. Sabe quando você muda a realidade da sua natureza, você também condiciona-se a ser alguém que vive num lugar onde só milagres acontecem. Sabe por que muitas pessoas querem viver no superficial? Porque não querem ter trabalho de entender que milagre não é problema. Milagre não é problema.
E eu tenho até um conselho para você: vai trabalhar no impossível, porque lá a concorrência é bem menor. Se você decide trabalhar no impossível, meu irmão, você não vai ter concorrência. A concorrência pode até ter, mas é pequena. Mas sabe por que a concorrência é pequena no impossível? Porque muitas pessoas querem aquilo que é fácil, mas se esquecem que quando você tem Deus em você e que você opera junto com Ele pelo mesmo Espírito, aquilo que é difícil fica fácil. Aquilo que é impossível é possível. Aquilo que não era passa a ser. Aquilo que não acontecia acontece. Aquilo que não era vida passa a ser vida. O que era morte passa a ser vida. O que era enfermidade passa a ser cura. O que era dificuldade passa a ser solução. Sabe por quê? Porque Ele disse: eu vou predestinar alguém. Eu vou predestinar alguém para ser como eu. Mas, pastor, o que eu preciso então para começar a ver esses milagres? É você começar a enxergar os milagres e não enxergar os problemas. Porque se você olhar para a trajetória de Jesus, você vai perceber de que os discípulos sempre necessitaram de milagres, mas Jesus sempre proveu. Multiplicação, um exemplo, vou abrir um parênteses aqui: multiplicação dos pães e peixes. Senhor, vamos despedir esse povo, aí a hora já está avançada, para que comam e descansam. O que vocês têm aí? Ah, tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aí só Pedro come isso aí tudo. O que ele fala? Traz aqui. Porque se para vocês 5 pães e 2 peixes não alimentam uma multidão de aproximadamente 6.500 pessoas, porque a Bíblia diz 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, acredito eu, umas 6.500 pessoas. Então, no pensamento de Jesus, assim, mais ou menos assim, se vocês não conseguem acreditar de que 5 pães e 2 peixes é o suficiente para alimentar essa multidão, vocês não entenderão que vocês poderão me carregar. Sabe por quê? Porque só encontra dificuldade quem consegue se enxergar não acontecendo antes de tentar fazer. Sabe quando o milagre vai dar certo? Quando você entender de que quando você chega num lugar, você está representando alguém que não sabe o que é perda. Sabe quando as coisas começarão a acontecer? Quando você entender que você reflete o próprio Deus aqui na terra, porque Ele precisava do seu corpo. Por isso que Jesus, Ele vem em carne. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 13: os quais não nasceram da vontade da carne, mas nem do sangue, mas da vontade de Deus. Versículo 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que o verbo se fez carne? Por que a palavra se fez carne? Porque era tudo que a humanidade tinha, era a palavra. Os homens de Deus falavam quem era Deus, mas agora Deus decidiu criar pessoas que carregam Ele. Eles tinham uma separação entre eles e Deus. Deus, o que nós fazemos com esse povo de Israel agora? O que eu faço com esse povo do Egito? Imagine Moisés clamando: Senhor, eles estão me impressionando aqui, eles estão dizendo que estão com fome, está acontecendo um monte de coisa. O que eu faço com eles? Antes eles corriam atrás dos sinais. Mas, sabe, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz algo interessante, Marcos 16, 17: e os sinais seguirão aos que acreditam. Eles precisavam de sinais para saber o que Deus gostaria que eles fizessem. Hoje Deus precisa, sabe de uma coisa? Do que Ele precisa? Ele precisa de você se mover para Ele se manifestar. Por isso que agora os sinais seguem você. Então você chega no meio do nada, tudo acontece, porque agora você reflete a imagem do próprio Deus. Então começa a ter uma troca de informação. A terra passa a estar habitada pelos céus, e os céus passam a morar na terra. Por quê? Porque agora existem pessoas que carregam um Deus, que refletem a Deus e que fazem como Deus. Mas pastor, isso acontece, não sei porque está acontecendo comigo. Sabe por quê? Porque se você conseguir trocar sua palavra, se você conseguir trocar a sua mente, você vai trocar o seu comportamento. Trocando o seu comportamento, o que te amedrontava não te traz medo mais. O que era impossível para fazer você entender que você era capaz, não vai te atrapalhar mais. Por quê? Porque a capacidade de Deus agora está inserida em você. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 3,5, ele disse, Ele nos capacitou. Ele nos capacitou. 2 Coríntios capítulo 3, se puder colocar versículo 6, por gentileza. 2 Coríntios, pode ser no 5, eu quero ler esses 2 versículos, e eu vou trazer a tradução desses 2 versículos. 2 Coríntios 3,5 diz, olha, não que eu haja ser capaz de mim mesmo, como de alguma coisa, como um mérito meu, mas a minha capacidade vem de Deus.
Versículo 6, Ele nos capacitou, ou em outras traduções, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, presta atenção nisso agora, olha para mim, mas do Espírito. Por quê? O Espírito era tudo que eles tinham, como relances que eles tinham, algo passageiro entre eles, era algo passageiro. Deus vinha e voltava, mas agora a Bíblia diz que nós temos Ele o tempo todo em nós. O que ia e voltava, agora permanece. Deus conseguiu olhar para você e dizer assim: olha, eu estou olhando para você, mas quando eu olho para você eu me vejo. É como se Deus estivesse lá em cima falando assim: ei, se você vai para a esquerda eu vou, porque você me carrega. Se você for para a direita eu vou com você, porque você me carrega. Por quê? Porque Deus precisava de um corpo para sustentar o Espírito dele. O Espírito não toca ninguém, mas suas mãos tocam. Então presta atenção nisso. O qual nos capacitou, ou nos fez capazes. Essa palavra capazes aqui, ela vem do grego, ela se chama rikanotes. Se você quiser anotar, vai ser muito bom para você. Rikanotes. A tradução dessa palavra para o português significa, olha agora, alguém pronto e alguém capacitado para fazer coisas santas. Essa é a tradução da palavra rikanotes, alguém pronto para fazer coisas santas. Ou seja, como é que Deus escolheria você, homem e mulher de Deus, lindos do Senhor Jesus, aleluia, se vocês não fossem capazes de fazer o que Ele faz? Como é que Deus olharia para mim e para você hoje e dissesse assim: olha, eu fiz você, não tinha nada para fazer, tenta aí, vamos ver se você consegue fazer alguma coisa como eu? Não. A Bíblia diz, volta no 5 por gentileza, meu irmão. Olha o que ele diz, no versículo 5: não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Do seu vizinho. De Deus, pastora. Meu Deus. Ou seja, a sua capacidade vem de Deus. Vou pegar você agora: pastor, estou com um problema no trabalho. Sua capacidade não vem de você. Você faz a sua parte, mas a capacidade vem de Deus. Pastor, não deu certo. Até onde você podia fazer, você fez, mas aonde você não faz, a capacidade de Deus estica você para fazer. Então presta atenção, nós éramos pessoas dotadas para serem derrotadas, mas uma vez que o Espírito consegue mirar a nossa vida, Ele consegue olhar para nós. Então Ele fala assim: antes eles não podiam me carregar na terra, mas agora eu vou fazer alguém que é capacitado por mim para ser o que eu sou. E sabe o que acontece quando você olha para esse texto? Põe no versículo 6, por gentileza. 2 Coríntios 3:6. Olha o que ele diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 7, olha agora: se o ministério que trouxe morte foi gravado em letras de pedras, mas esse ministério veio de tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória que era transitória. A palavra transitória significa passageira. Versículo 8: não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o mar se abriu para Moisés, 10 mares se abriram para você. Se o mar não se abrir, você anda sobre ele. Então, o que eu acho interessante é que assim, aquele povo não conseguia olhar para Moisés, porque Deus estava refletindo nele temporariamente. Diga comigo, temporariamente. Mas a Bíblia diz, versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quem é esse ministério do Espírito? Diga: eu. Ou seja, todas as obras que Moisés fez foram grandes, sim ou não? Foram grandes. Mas entenda uma coisa: ele não tinha conectividade com Deus, mas ainda assim Deus se manifestava pelo que ele queria. Sim ou não? Mas agora ele diz assim: olha, não será maior aquele que está comigo dentro? Não
não será maior aquele que está comigo dentro? Olha o que diz o versículo 9: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, ou seja, a lei trazia condenação por causa do pecado, para apontar o pecado, etc. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Olha agora, versículo 10: pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Versículo 11: e se o que estava se desvanecendo, ou seja, acabando, se manifestou com glória, quanto maior será a glória em que permanece? Está falando de você agora. Olha agora, versículo 12: portanto, visto que temos tal confiança, mostramos muita confiança, tal esperança, mostramos muita confiança. Olha agora, 13: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, embora. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada porque é somente em Cristo. Quem está em Cristo? Então foi retirado. A separação entre você e Deus foi retirada. Olha agora. De fato, versículo 15: até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, 16: mas quando alguém se converte ao Senhor, esse véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. Ora, o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí ora, o Senhor é Espírito. Mas tem um detalhe: Paulo diz o seguinte, o mesmo Paulo que está aqui, ele diz assim em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23: o Deus de paz santifique todo o vosso espírito, alma e corpo. Mas ele diz, o seu espírito. Por que o seu espírito em primeiro lugar? Porque ele consegue se conectar em você, a você e através de você por meio do espírito, ou seja, que é o homem interior. Ok? Show de bola. Por que os antigos não poderiam ter esse relacionamento com Deus? Porque nenhum deles refletiam a glória de Deus. Era a glória que refletia nos rostos deles, e era passageira. Mas agora, quando as pessoas, o diabo, a situação olha para você, eles conseguem olhar para você e dizer assim: a glória de Deus está chegando. Porque antes a glória refletia para eles, mas agora a glória está em vocês. Então a glória estando em vocês, quando vocês chegam, a reflexão, ou seja, aquilo que reflete Deus, passa a refletir em vocês. Por quê? Porque o Deus que está no céu é o Deus que está na terra, operando em você. Por isso que Jesus disse assim em Mateus 28:18: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Por que Jesus? Porque ele, sendo alguém que era Deus, estava num corpo como o seu, como o meu, mas ainda assim a glória de Deus permanecia no corpo dele, não ia embora. Então ele começa a falar para os discípulos assim: olha, vem me seguir, vem me seguir. E aí chega um determinado ponto lá em João 15:7 que ele diz: se você estiver em mim, Jesus dizendo, e as minhas palavras em vocês, tudo o que você pedir vai ser feito. Ou seja, o que era os céus, aquilo que era escondido, era separado, era distante, era longe, agora está pertinho. Porque agora tudo termina em você. Tudo termina em você. Sabe por que tudo termina em você? Porque Deus, ele predestinou você para ser como ele. Se alguma coisa não está acontecendo, não é porque Deus não está presente, é porque você não está fazendo algo. Eita, joguei a responsabilidade para você. Joguei. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu olho Jesus o tempo todo enfatizando a vida no Espírito, o dunamis de Deus. Por que era necessário os homens ficarem em Jerusalém, aqueles 120 homens? Porque eles precisavam saber o que é manifestar Deus e não ver Deus se manifestar. Eles viam Jesus curar, quantos concordam? Eles viam Jesus ressuscitar mortos, quantos concordam? Ele ressuscitou Lázaro lá em João 11. Eles viram lá a mulher do fluxo de sangue em Marcos 5, a filha de Jairo também em Marcos 5. Quantas vezes eles viram Jesus fazer? Mas tem um detalhe que eu quero dizer: o segredo entre nós, não conte para ninguém, hein? Muitos andaram com Jesus, muitos tocaram em Jesus, mas só foram transformados os que creram nele. Porque os discípulos viam Jesus curar, e eu fico imaginando a cara deles falando: meu Deus do céu, vai que ele é filho de Deus mesmo? Mas entenda uma coisa: ver
a manifestação de Deus não significa que você move Deus. Porque os discípulos precisavam se conectar ao Espírito, justamente para que eles tivessem atitudes espirituais. As atitudes espirituais só podem ser desencadeadas se for por meio do Espírito. Porque enquanto eles eram pessoas carnais, carnais não é só pecado, ok? Carnais, pessoas naturais, eles não tinham conectividade e nem podiam suportar o poder de Deus. Por isso que Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Isaías, por isso que todos eles só anunciavam que Jesus ia vir. Presta atenção nisso. Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si, ou ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Versículo 53:4, versículo 5: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele, versículo 7, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e pelas pisaduras dele fomos sarados. Mas tem uma coisa, ele dizia: vai vir alguém que vai curar. Jesus disse: agora vocês impõem as mãos e eu curo. Jesus sempre foi anunciado pelos profetas, pelos homens de Deus: ó, vai vir alguém aí que vai curar. Ok, por quê? Porque ninguém tinha a capacidade de fazer isso. Mas quando Jesus olha para mim e para você, e se você olha lá para Lucas 10:19, se quiser colocar na tela, meu irmão, por gentileza, para que todos confiram comigo. Lucas 10:19, olha o que diz aí: eis que vos dou poder. Não, eu acho que você não entendeu. Eis que vos dou poder. Eles não podiam suportar o poder, por isso que Moisés caiu e quase morreu. Por isso que em Daniel capítulo 8, a Bíblia diz que ele ficou enfermo por alguns dias. Por quê? Porque o corpo dele não suportou a glória de Deus. Por quê? Eles eram incompatíveis. Mas aí Jesus começa a olhar para você e diz assim: ele é maior do que Davi, ele é maior que Daniel, ele é maior que Abraão, ele é maior que Moisés, oh aleluia, ele é maior que Elias, ele é maior que Eliseu. Ele olha para você e diz: olha, vocês são maiores do que todos aqueles que fizeram grandes milagres, porque agora eu estou em vocês. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. E aí vem a dorzinha: isso aconteceu, o diabo está se levantando contra mim. Meu irmão, para! Sintoma veio, manda ele embora. Por acaso está escrito em você: cabide de Satanás? Pendura essa dor no joelho, pendura a dor na coluna. Tem alguém com dor aqui? Eu quero provar para você que Deus está aqui e você será curado agora. Quero provar isso para você aqui agora. Tem alguém aqui? Vence seu orgulho. Tem alguém com dor aqui? Vem aqui, por gentileza. Maridão. É o marido que está do seu lado? Vem cá, maridão, com ela, por gentileza. Se puder falar onde está doendo, eu peço para o seu marido colocar as mãos. Peço, maridão, por gentileza, coloque as mãos. Olhe para mim, por gentileza. Quanto tempo você tem sentido essa dor? Faz uns dias? Tem tomado remédio, não tem passado anti-inflamatório? Ok. Eu quero que você olhe para mim, olhe para lá, junto comigo. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. É isso que está escrito? E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não é isso? Olhe para mim, por gentileza. Aumente um pouquinho o volume, por gentileza. Olhe para mim. Quanto tempo está assim? 2 semanas. Presta atenção como essa dor vai sumir agora. Você não precisa nem falar nada, só olhe para mim. Maridão, olhe para mim, por favor. Maridão, olhe para mim, por favor. Tira sua mão, por favor, maridão. Procurador. Procurador. Cadê a dor? Cadê a dor? Não tá mais?
diante, a mulher do fluxo de sangue disse assim: tem ouvido falar de Jesus, versículo 24. Ela passou por uma multidão, rompeu a multidão. E aí a Bíblia diz no versículo 28 que ela disse assim: se tão somente eu tocar, eu serei curado. Versículo 29 diz assim: e no mesmo instante, versículo 29 de Marcos 5 diz: no mesmo instante, sentiu em seu corpo, já está livre de todo o mal. Eram 12 anos. Ela foi sarada em alguns minutos. Agora você terá uma experiência da frente de todo mundo aqui. Diga comigo: dor. Dor. Você está no lugar errado. Saia daí. Deixe o meu corpo. Em nome de Jesus. Vanusa, tira sua mão. Sobre isso nessa noite. Porque quando eu entendo que a manifestação de Deus, ela precisa de uma manifestação, você vai entender que você está carregando alguém que cura, você está carregando alguém que ressuscita mortos, você está carregando alguém que dá vista aos cegos, você está carregando alguém que faz essas coisas. É você que está carregando. Agora, quando essas coisas são concernentes ao que eu falo e ao que eu me comporto, então tudo que Deus é na terra, tudo que é Deus no céu, passa a ser na terra. 1 João capítulo 4, por gentileza, versículo 17. Olha o que está escrito. Para você não dizer: pastor, vê aí, tem uma inventadinha. Não, não tem inventadinha gospel não. 1 João 4, 17, olha o que diz aí: nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, Deus, somos nós também neste mundo. Ou seja, o que Deus é nos céus, nós somos na terra. Por quê? Porque não há mais distinção entre os céus e a terra, porque agora os céus estão em você. Então, na verdade, você carrega a glória de Deus. Quantos concordam? Então a glória não é quando o irmão morre e vai para a glória. Não, a glória já veio até você. Você já está inserido na glória. A glória já faz parte dos seus dias. A glória, ela já faz parte do seu cotidiano. Mas para que a glória seja conhecida, eu preciso exercer o que eu sou, porque o que eu sou agora também, o que Ele é agora eu também sou. É o que está dizendo aí, não estou inventando. Então tudo que Ele é agora nós somos. Somos nós também. Somos nós também. Somos nós também. Porque qual Ele é, somos nós também. Tá o pai? Filho de cachorro, cachorrinho é. Filho de peixinho, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Porque qual Ele é, nós somos também. Ah, então Deus está aqui nesse mundo? Tá. Se olha no espelho. Se olha no espelho. Eu estou inventando alguma coisa? Está aqui, ó. 1 João 4,17. Ó. 1 João 4,17. Somos nós também neste mundo. Para fechar. Por
isso que Paulo disse, o qual nos predestinou. Sabe o que era essa predestinação? Era ele falar assim: olha, lá no começo, eles ainda não existem, mas quando passarem a existir e eu estiver neles, a terra estará comigo, porque eles estarão me carregando na terra. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 3,16, ele disse: olha, não sabem vocês que sois templo do Espírito em casa em que reside Deus? Reside Deus. No caso de Moisés, era desvanecente, ou seja, embora. No seu caso, mora. Outrora era assim, agora eu estou aqui, agora eu vou embora. Era assim. Mas Deus não está mais assim nesse ioiô, vai e vem. Não, Ele não está. Ele está permanentemente em você. Por isso que agora a sua estrutura de natureza, ela passa a ser completamente correspondida ao que Deus é. Eu vou pedir para o Ministério de Música virem aqui, por gentileza. Não cantarem nada, por favor. Só estejam a postos, por gentileza. E permanecer assim, por favor. Por que essas coisas acontecem assim? Por que essas coisas acontecem assim? Porque aparentemente parece ser fácil, mas pastor, você fala com tanta facilidade, mas meu irmão, para que você vai colocar força em algo que na verdade já está em você? Tem gente que pega, não tem contra o diabo. Não, calma. Respira, faz assim comigo, ó. A Bíblia diz que não é contra carne nem sangue. Em nome de Jesus, sai. Você fez esforço? Só gastei saliva. Por que eu estou ministrando sobre essa natureza, esse dunamis de Deus em nós? Porque Ele sendo Deus, Ele sendo o maior dos Espíritos. Sabia que a Bíblia diz que Ele é o maior dos Espíritos? 1 João 4,4, por gentileza. Olha o que diz aí: o maior dos Espíritos. Não sabem vós? O maior dos Espíritos é o que habita dentro de você do que aquele que está no mundo. Rapaz, você veio, ó. Filhinhos, sois de Deus e já tens vencido quem? O maligno. Porque maior é o Espírito que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou seja, se a Bíblia diz que o maior dos Espíritos está em você, significa que todos os outros Espíritos são menores do que você, inclusive o diabo. Então quando você luta com o diabo, você está se desgastando desnecessariamente. Por quê? Porque se você é maior do que ele espiritualmente, automaticamente ele tem que reconhecer que Deus está em você. Reconhecendo Deus em você, ele tem que sair fora. Por isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 4, que quando o diabo se apresenta para ele, 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Você acha que o diabo é burro? Ao mesmo tempo ele é. Ele chegou para Jesus e disse: olha, se tu és o Filho de Deus. Ele esperou dar uma fominha, ele esperou passar umas 2 semaninhas, umas 3 semaninhas, sei lá. Bom, agora ele está com o pulo bolar. E aí? Ele sugeriu, na verdade, ele falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Ei, camarada, está escrito. A Bíblia não diz que ele chegou lutando com o diabo, não. Ele disse: olha, está escrito. A palavra diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Aleluia. A Bíblia não diz que ele deu um karatê, uma voadora, um boxe, não. Ele lançou a palavra. Aleluia. Sabe que o diabo, ele não tem medo de mim, de você. Ele não tem medo de pastor, profeta, apóstolo, do mais ungido do mundo. Não, ele não tem medo de mim, de você. Não tem. Mas ele tem medo de quando você assume o seu poder na palavra. É Deus. Aí ele olha para você e fala assim: lascou, ele acordou. Nossa, ela acordou hoje, meu Deus do céu, estou perdido. Você sabia que o diabo, ele te vê assim? Meu Deus, a irmãzinha lá da Vila Maria acordou. Ai, estou lascado. O pessoal de Guarulhos acordou, estou lascado. O pessoal de São Paulo acordou, estou lascado. Você sabia que é assim a reação dele? Por que é essa a reação dele? Porque o medo dele é quando ele entende que você entendeu o que a palavra diz sobre você. Então tudo passa a ter um outro nível e sentido, porque você entendeu qual é a sua natureza. É por isso que quando eu acordo eu falei: diabo,
Está lascado hoje, hein? Sabe por quê? Porque o maior dos espíritos está em você. Aleluia. Tem gente que não pode ouvir a palavra Satanás. Não, meu irmão, é só mais um. Tem gente que fala diabo, aí não pode falar do diabo, meu Deus do céu. Tem que dizer. A Bíblia diz que você já tem vencido o maligno. Você me entendeu? A Bíblia diz que você venceu o maligno. Se você olhar 1 João capítulo 5, vai falar que a tua fé é o que vence o mundo. Você já tem vencido o maligno. Mas então, pastor, por que eu me cansei tanto? Por que tanto levante? Por que nada acontecia? Talvez você tenha usado a sua identidade de forma errada. Jesus disse em Mateus 22, 29: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Escritura é a sua munição para dizer quem você é. A Escritura é a munição que desencadeia quem Deus é por meio do poder. Por isso que quando você prega verdadeiramente a palavra, o diabo sai fora. Mas quando nós fazemos um improviso, ele permanece. Sabe onde eu quero chegar para encerrar nessa noite? Uma atuação sua é uma manifestação de Deus. Uma atuação sua é uma manifestação de Deus. Quando você tem uma atuação, Deus tem uma manifestação. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 21: aqueles que têm os meus mandamentos nos guardam, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e manifestarei a ele. Você sabia que Deus está prontinho para se manifestar em você? Você sabia que Ele está assim, falando assim: eu quero me manifestar? Você sabia que amanhã mesmo, dia 22, amanhã, você sabia que amanhã Deus está assim, falando assim: ei, quero realizar milagre através de você hoje. Quero transformar as áreas hoje. Quero abrir portas hoje. Quero fazer você assinar um bom contrato hoje. Quero fazer com que você tenha uma boa notícia hoje. Filho, se você for lá, aquilo será transformado. Se você for até aquele enfermo, ele será curado. Se você for até aquela pobreza, vai transformar em riqueza. Se você for na tristeza, vai ser alegria. Presta atenção, Deus trocou tudo por causa de você. Deus trocou tudo por causa de você. Por isso que João disse em Lucas 3,16: eu na verdade vos batizo com água, mas virá um após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o homem do fogo. E Ele está esperando com que nós tenhamos ações correspondentes ao que Ele é. Porque enquanto você quiser fazer como você quer, esquece. Você leu comigo em 2 Coríntios 3,5: a sua capacidade vem de Deus, não de você. Por que pessoas estão se cansando, sendo cheias do Espírito, vindo para a igreja semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não estão avançando? Porque estão trocando as armas. A sua capacidade vem de Deus. Então, quando você tem uma ação onde você deixa a capacidade de Deus te capacitar, então você não faz força, as coisas acontecem. Por isso que cristãos estão doentes emocionalmente falando, porque não aguentam mais falar que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, nada aconteceu. E aí sabe o que acontece? Vão dormir e olham para o travesseiro, repreendem o travesseiro achando que é o diabo. Sabe por quê? Porque acreditam muito mais que o diabo existe do que o poder que habita nelas. Olhe para você nessa noite. Eu gostaria que você, por um minuto ou alguns segundos, começasse a olhar para você. E você começasse a entender essa capacidade. E você começasse a entender essa realidade.
e você começasse a entender quem você é em Deus, o que Deus é em você, o que Ele pode fazer em você amanhã, o que Ele pode fazer em você hoje. Porque, meu irmão, onde o seu braço não chega, a palavra que sai da sua boca chega. Foi o que aconteceu em Lucas 7 lá com o centurião. Não, Senhor, mestre, não sei até mais como é. Não, basta dizer uma palavra. Será que você não está se esforçando demais, esquecendo que Deus está em você? Porque se você permanecer na palavra, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Se você permanecer na palavra, Deus vai te surpreender. Se você permanecer na palavra, Deus vai te surpreender. Deus nesses últimos tempos começará a derramar tanto favor e graça que vocês precisam de forças para puxar as redes. Eu vejo uma provisão, uma abastança tal vindo de encontro a vocês, a ponto de vocês entenderem que tudo que vocês creram em 2 anos acontecerão em meses. Aleluia! O que creram em 2 anos, o que confessaram em 2 anos, acontecerão em meses. Nesses últimos meses, eu percebo no meu espírito, Deus falando. Peça para eles estarem prontos, porque será uma avalanche. Vai acontecer o que não estava acontecendo. Vai se manifestar o que não estava se manifestando. Deus está trocando as portas. As portas serão maiores daqui para frente. As portas serão maiores daqui para frente. Existem alguns planos dentro de vocês que vocês não contaram para ninguém. E Deus mandou dizer para vocês: nesta noite eu estava com vocês quando vocês estavam conversando, enquanto estavam sentados naquela mesa. Eu estava ouvindo cada palavra de vocês, e digo para vocês, eu confirmo, eu trago à tona nesse ano de 2019 o que vocês geraram dentro de vocês há um tempo atrás. Tudo que vocês estavam conversando e desejando, eu estou trazendo à tona esse ano. Eu estou trazendo como uma grande onda, como uma grande onda, como uma grande onda, vindo de encontro a vocês, molhando vocês, tocando vocês. Se preparem, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Coisas que não vinham acontecendo em 2 anos, Deus vai trazer para vocês em 2019. Acontecerá em meses. Preparam-se, porque Deus está atraindo como um imã atrai os ferros. Deus está atraindo
prepare, porque as estações estão sendo trocadas nesses as estações estão sendo trocadas, e juntamente com ela a unção do Espírito, juntamente com ela a unção do Espírito, juntamente com ela a unção do Espírito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode não estar vendo, mas elas estão acontecendo. As coisas 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 estão acontecendo. Vem cá, puxa o dele. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Venha com as suas mãos abertas, por gentileza. Não, o Senhor, as mãos abertas, as mãos abertas. Isso. Quando você tocar em mim, a unção vai tocar você. Vai tocar em mim, vai tocar em mim. Em cima dele, em cima dele. Deus, nesse momento, está tocando
Deixa queimar, deixa queimar. Aqueles que não se cansam, diga bem forte. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Deus te curou. Acabou. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: agora pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não carrega nada hereditário, ficou em Jesus. Posso tirar os seus óculos, por favor? Tira, marido, por gentileza. Então esse problema na vista não é seu. Coloque aqui para mim. Posso colocar as mãos nos olhos dela? Posso colocar as mãos nos seus olhos? A senhora me dá licença? Volte ao seu estado normal. Olhe para mim, por gentileza. Cadê os óculos dela? Devolva os óculos, por gentileza. Isso, dá licença. Olhe para mim, por favor. Você está me vendo? Como é que estão os seus vestidos? Está melhor? Está melhor? Tão rápido assim já está melhor? Hã? Tá tímida? Ah, tá tímida. Tudo bem? Quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem? 3. Uau, ela enxerga bem. Ah, foi isso que te conquistou então, né? Você... Dá licença, com todo respeito. Que sorrisão é esse, mulher? A minha alta acreditando. Tudo bem, querida? Isso vai ser curado agora, querido Jesus. Deus está me dizendo aqui que há 3 dias atrás seu coração estava acelerado. Sim. Todos os dias ele acelera. Deus está me dizendo que há 3 dias atrás, alguns dias atrás, vocês acham que ia morrer porque ele acelerou muito. Estou errado? Deixa eu te dizer uma coisa, isso vai acabar agora. Crê nisso? Eu declaro agora toda a pressão na mente dela. Deixe ela agora! No poder do nome de Jesus! Agora! Eu desautorizo com propriedade. Livre. Cadê aquele coração acelerado? Respira. Ele vai voltar ao estado normal agora.
nunca mais sua boca vai se secar, nunca mais o seu rosto vai formigar, porque era isso que estava acontecendo. Deus está me dizendo, e você voltará a ser avivada como sempre foi. Glória a Deus. Pesadelo acabou. Amém. Acabou o pesadelo. Acabou hoje. Acabou agora. Ó, ó, vai dormir que nem uma criança. Ó, 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 ó. Glória a Jesus. Acabou. adoração ao Senhor. A Deus a glória, o louvor, a base. Jesus, Jesus, Jesus. Aproveite que Deus está na casa. Jesus, Jesus, Jesus. E a labanda Jesus, Jesus, Jesus. não há nada mais a falar no seu adorar. Render gratidão ao Senhor. Aleluia. Se você não é batizado,
Deus, queridos. E ao pastor Mateus também pela honestidade de entregar aquilo que Deus coloca no coração. Então a gente vem para falar o que Deus quer falar. E nós fomos muito abençoados pela sua vida aqui neste lugar. Que o Senhor possa recompensar na mesma medida que você se entregou pelas nossas vidas hoje aqui neste lugar. Deus está e continuará nessa casa. Ai de calamas. Palavra de Deus desde o começo do ano. Portas abertas e portas grandes. Elas não vão se abrir, elas estão abertas. Bendito o teu nome, Senhor. Bendito, Senhor. Obrigado pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. O Senhor continua sempre o mesmo. O Deus de bondade e Deus de misericórdia. Guarda os teus filhos. Livra-os das balas perdidas, sequestros, relâmpagos. Dá a eles uma noite de sono reparador. Abençoe o ministério do teu servo. Que seja a ele multiplicado graça sobre graça. E que o teu nome continue sendo glorificado. Obrigado cada pessoa neste lugar, por cada família representada, em nome de Jesus Cristo. Quem crê diga amém. Amém. Só para lembrar rapidinho, amanhã tem oração, né? Tem intercessão amanhã. E hoje é o terceira quinta do nosso jejum. O nosso jejum tem um propósito: a santificação do altar e da família. Viu? Em nome de Jesus Cristo. Esse foi o terceiro, nós temos mais 4. Faça isso, você vê que não é pesado. Quando Deus coloca alguma coisa para você fazer, torna-se fácil. Você não precisa esboçar. Deus fala, eu quero você na oração, você vai lá. Você pensa que você vai ficar meia hora ali, de repente você está 2, 3 horas lá, porque assim funciona, né? Agora quando a gente quer agir mas eu faço, eu posso, aí fica difícil. Mas quando a gente deixa o Espírito agir na vida da gente, é muito diferente. Amém, queridos? Então, domingo, sábado agora, presta atenção. Dos levitas é só... amanhã, é os 2, tá? Agora, diácono e diaconisas precisam estar aqui nesse lugar. Amanhã, as pessoas que estão à frente da obra, se você não vem, você tem que chamar... Você precisa participar da reunião, que você não participa. Senão não pode trabalhar junto, tá? Tem que participar. Então, Dadá amanhã, os diáconos, diaconisas precisam estar aqui 8 horas da noite. É uma reunião de 45 minutos para a gente mudar as coisas, tá bom? Então, eu estou chamando as pessoas. Quem eu estou chamando, você precisa vir, por favor, para a gente conversar um pouco. Senão depois você não pode opinar. Depois que resolver na reunião, aí já era, né? Aí está resolvido, tá bom, queridos? E domingo, às 18 horas, o culto da família. Graças te dou, Senhor, por tudo que realizaste neste lugar. Nós abençoamos o teu povo com paz. Ai, me cala. Você não viu nada aí. Você não viu nada aí. Nem sabe o que Deus tem para ela. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Faça assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Dá um abraço no pastor aqui depois, por favor.